Senador Wellington Fagundes, boa noite. Desculpa o desabafo aqui, seja bem-vindo. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo também. Eu vou me permitir tirar a máscara também, porque nós estamos aqui... Fique à vontade, que nós estamos no distanciamento, Está na distância correta, já está medido aqui. Nosso... Então, fico aqui então sem a minha máscara e eu estou vendo o seu desabafo. Realmente, eu acho que ninguém pode ser obrigado, né? É claro que no mundo hoje nós não temos ainda nenhum remédio que seja eficiente, eficaz de combate à Covid, para tratamento. A única alternativa que temos é a vacina. Aliás, qualquer remédio é depois que a pessoa já contraiu. Então, a vacina, ao contrário, é preventivo, né? É que vai te permitir que você não contraia a doença. Então, é nesse objetivo que nós estamos aqui, Igor, para falar exatamente, depois de termos, né, mais de 438 mil mortes no Brasil, e poderemos chegar à marca de mais de 500 mil mortes. Infelizmente. Né? Então, por isso, eu acho que o nosso momento é para conscientização da população, a necessidade de cada um buscar se vacinar. Né? E, claro, também, independente da vacinado, também ter todo o controle sanitário, usar máscara, enfim, tudo que é recomendado. Mas eu penso que o Brasil, como um grande país, né, mais de 220 milhões de habitantes, nós temos que encontrar a forma de ter vacina para todos. E ter vacina para todos é principalmente usar todo o nosso parque fabril para fabricar vacina. Por isso estou aqui para falar com você. O Brasil tem 212 milhões de habitantes e assim que Deus permitir que terminemos a primeira rodada, todos os brasileiros estiverem imunizados, alguns laboratórios, alguns cientistas já estão dizendo que vai precisar de nova vacinação. Assim como a gripe, todo ano vai precisar vacinar. E aí que eu achei interessante o seu projeto, não só pelo período emergencial que nós estamos vivendo, é que a demanda não vai acabar. Assim que vacinarmos 212 milhões de brasileiros, alguns com segunda dose, a grande maioria com 2 doses, vai precisar a fila voltar para o início. Como é que surgiu essa ideia de utilizar os laboratórios, não somente os laboratórios tradicionais, mas os laboratórios voltados para o setor de agronegócio, de veterinários, também produzirem a vacina contra a Covid, senador? Bom, primeiro que é importante a gente historiar que o Brasil, infelizmente, não tem a tradição do planejamento. Essa doença começou na China, foi para a Europa, depois para os Estados Unidos, para depois chegar no Brasil, né? E começou a pesquisa no mundo inteiro e o Brasil demorou, inclusive, para adquirir essas vacinas. E hoje, infelizmente... O senhor acha que o país demorou? Me permita, o senhor já deu a deixa do tema mais comentado do Brasil. Na sua opinião, o governo federal demorou para comprar doses? Claro que demorou, isso está provado, né? Então, demorou mesmo. E principalmente pela nossa população, né? Muito grande. Você falou em 214 milhões de pessoas, mas na verdade, segundo o último censo, hoje nós já devemos estar... Superior. Bem superior, né? Então, não interessa se é 420, 220 ou 214, mas nós temos mais de 200 milhões de habitantes, né? A 7ª, 8ª potência do mundo. E aí é importante dizer que o Brasil já teve mais indústria de vacina humana. Mas com essa globalização, todo mundo foi deixando, né, ser englobado, vamos dizer, pela China e pela Índia. E os Estados Unidos também, só que os Estados Unidos fabricou vacina para proteger a população e mais do que o dobro da população. Já está dando de presente agora. Não está dando de presente, não. Não é de presente, não? Não, pagando e caro. E essa vacina da Janssen que está chegando aqui, ele só liberou a venda para o Brasil, sendo que a vacina está chegando com vencimento no final do mês. Mas tem alguns países que estão doando, né? Pelo menos para os pobres. Não para o Brasil. Eles fazem uma média, né? Então doar, igual a história de doar a cesta básica, o rico vai e doa uma cesta básica e fala que está fazendo caridade, né? Então, na verdade, não é isso. Os Estados Unidos é um país muito, digamos, de economia muito forte, que não faz muito presente para ninguém. Então, mas o historiano, então o Brasil
hoje está reduzido apenas ao Butantan e à Fiocruz, que não são fábricas de vacina. Na verdade, são 2 institutos de pesquisa e que têm as suas pequeníssimas fábricas para dar sustentação à sua pesquisa. Então, ao contrário, na indústria animal, exatamente pelo interesse econômico, né, o Brasil foi aumentando a sua produção e hoje nós somos um dos maiores exportadores do mundo de alimento, tanto de proteína vegetal como humana. Então, hoje nós somos o maior rebanho bovino, nós somos o 4º de suíno, em Mato Grosso, nessa potencialidade também toda, mas a indústria, ela cresceu muito e hoje nós temos 22 fábricas de vacina veterinária, ou seja, de saúde animal. E foi exatamente vendo isso, que não tem vacina no mundo, e já nós sabíamos isso no começo, em janeiro começamos essa discussão, até porque também eu sou relator da comissão da Covid, né, uma comissão especial do Senado da República, exatamente para estudar as soluções para combater a Covid. Não só a questão da vacina, mas também quantas pessoas morreram no Brasil por falta de oxigênio e tudo mais. Então, nós começamos a debruçar que a solução era a vacina. E aí, em contato, eu sou membro da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, junto com o presidente, que também, Dr. Josélio, fomos conversar com o SINDAM, que é o Sindicato de Saúde Animal. E disso saiu um documento do SINDAM nos apontando 3 grandiosas indústrias que estariam prontas para fabricar a vacina de vírus inativado, que é a mesma vacina da Coronavac. Ou seja, a grande maioria da vacina brasileira é essa vacina importada da China, e que é através do vírus inativado, que é o mesmo princípio da vacina contra a aftosa. E o Brasil tem mais de 20 anos que produz essa vacina e para eliminar essa doença. E nós nunca tivemos nenhum problema de escape de vírus, ou seja, essas indústrias são de biossegurança máxima, que é NB3+. E daí fomos buscar o entendimento junto ao governo, ao Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Anvisa, Ministério da Ciência e Tecnologia. Muitas reuniões aconteceram, fiz o projeto, depois de todo esse entendimento. Felizmente, esse projeto, houve um entendimento de todas as lideranças do Senado e conseguimos, talvez foi o projeto mais rápido que tramitou no Senado. Aprovamos no Senado por unanimidade, esse projeto agora foi para a Câmara dos Deputados e também conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados com 450 votos. Né? A deputada Sleudes, que foi a relatora, até o nome bem, Sleudes, ela é presidente da Comissão de Agricultura e fez um relatório brilhante, claro, depois de muitas reuniões que tivemos, houve um aperfeiçoamento do projeto, esse projeto agora voltou para o Senado e nós deveremos, agora há pouco, terminou a sessão, eu fui o último a falar e o presidente nos garantiu que vai colocar também a semana que vem para votar. Votando no Senado, aí então vai para a sanção presidencial. E eu posso te garantir a todos que estão nos ouvindo e assistindo, Igor, que o presidente da República, Bolsonaro, vai sancionar esse projeto, porque nós conversamos várias vezes com ele. Só para você ter uma ideia, o ministro Queiroga assumiu numa quinta-feira, na sexta-feira ele nos atendeu e eu tive a oportunidade, junto inclusive o deputado Medeiros também estava comigo, mandamos isso para o presidente da República, ele ficou até um pouco assustado, o Bolsonaro, e já imediatamente o ministro Queiroga chamou o presidente da Anvisa e aí começou todas as tratativas, todas as reuniões para chegar nesse momento que estamos. Senador, a envergadura desse projeto já aprovado na Câmara e no Senado, já, na parte bicameral já está resolvido. É mais uma votação. É mais uma votação, mas pelo histórico, pela articulação que o senhor tem, já está resolvido. Esperamos que sim. É um projeto de uma envergadura gigantesca, porque soluciona a independência do Brasil, a dependência do Brasil atual de vacinas do exterior. Obviamente o senhor começou, e por isso eu pergunto, de onde surgiu isso? Porque de onde surgiu vai acabar onde vai terminar, que é com quem vai fabricar a vacina. O setor já está preparado? Quantas mil doses
na opinião do senhor, já nesses estudos que foram feitos preliminares, conseguiremos fazer? Com qual laboratório serão feitas as parcerias? É com o Butantan mesmo, pelo que o senhor já antecipou? Como é que estão essas tratativas? Imagino que estão sendo feitas porque o negócio é rápido, né? Foi um dos projetos aprovados com maior celeridade, se brincar, da história do Congresso. Como é que está essa tratativa já para, assim que for sancionado pelo presidente, começar a produzir vacina? Isso mesmo, Igor. Muito boa a sua colocação, a sua pergunta. É importante dizer para a população que o Brasil até hoje não fabricou nenhuma dose de vacina contra a Covid. Quando a imprensa fala, está importando o IFA, na verdade o IFA é a vacina pronta, que ela vem em bombonas, em grandes tonéis, vai para o Butantan ou para a Fiocruz e lá eles embala nos frasquinhos de 10 doses e que depois, então, ela é distribuída no Brasil inteiro. E agora, com essas fábricas, né, são fábricas grandiosas, como eu disse, o Butantan e a Fiocruz tem pequenininha a fábrica. Agora eles estão construindo, em função da Covid, cada um construindo a sua. E essas grandiosas fábricas que já fabricam as vacinas, elas poderão, inclusive temos documento, poderão fazer 400 milhões de doses em apenas 90 dias. O que precisa para isso? Peraí, me permita, senador. Vamos gravar esse número aí. Quantas milhões de doses em 90 dias? 400 milhões de doses. Mas é fácil explicar isso. Só da vacina de febre aftosa, o Brasil fabrica 220 milhões duas vezes por ano. 2 vezes por ano. Né? Como a vacina de febre aftosa, cada dose é 5 ml de 2 vírus, e enquanto que a vacina do coronavírus, a Coronavac, é meio ml, a humana, meio ml e um vírus só. Então, você imagina, se fabrica 440 milhões, multiplica isso por 2 vezes e meio, dá 1 bilhão e tanto, mais uma vez de vírus, dá quase 2 bilhões de doses. Então, eles têm capacidade de produzir 400 milhões de doses em apenas 90 dias. E o que precisa hoje? Hoje, ainda, né, nós precisamos da transferência tecnológica, que foi isso que o Fiocruz já assinou, e já temos documento assinado. Não vai precisar quebrar patente. Não, sem quebrar patentes, claro, vão pagar os royalties. E o Butantan também já disse que tem essa transferência tecnológica, e nós já tivemos também várias, a Fosun, que é uma grande empresa chinesa, e também outra indiana, já através da embaixada já se ofereceram, além do que também a Organização Mundial de Saúde está defendendo que se quebre a patente, porque não é possível. O Congresso pode, né? A exemplo do genérico, mas eu acho que precisar, né? Isso será uma decisão do mundo. Mas, então, enquanto isso, o que precisa? É só vem para cá num frasquinho pequeno, a semente mãe, como diz, a célula mãe, a célula de trabalho, e isso vai para essas grandiosas empresas e lá se multiplica em bilhões, onde fabrica, então, tem a capacidade de fabricar essas 400 milhões de doses em 90 dias. E a lei que nós estamos fazendo é exatamente para permitir com que essa indústria ela possa produzir sobre a fiscalização do Ministério da Agricultura e a supervisão da Anvisa. Como é hoje? A Anvisa não vai lá na China acompanhar a fabricação. Correto. Quando o produto, depois de aprovado, vem para o Brasil, aqui a cada lote ele é inspecionado, certificado e aí é liberado, então, para fazer o invase e também para atender a população. Então, da mesma forma seria, a Anvisa faria a fiscalização do produto pronto. E aí, isso poderia ser envasado na própria indústria fabricante ou até pelo Butantan, Fiocruz ou outros laboratórios que já temos vários no Brasil que são credenciados para fazer o invase. Porque o invase é coisa simples, é apenas embalar o produto, né? E então essa condição, e o Brasil nós visitamos agora há pouco lá em Cravinhos, vizinho de Ribeirão Preto, uma dessas indústrias. Estava conosco o ministro da Saúde, a ministra-chefe de governo da Segov, também estava a Anvisa, Ministério da Agricultura, e também o Ministério da Ciência e Tecnologia, além de cientistas. Estava lá cientistas da Universidade de Oxford, estava também da Fundação Bill Gates, e todos puderam ver em loco uma das maiores indústrias do mundo, e é brasileira.
essa indústria lá é brasileira, capital brasileira, capital aberto, mas é brasileira. E essa indústria tem no mesmo sítio, ou seja, 2 fábricas, uma que é a mesma produção que é da Coronavac e outra fábrica mais moderna ainda, que é a mesma da Pfizer, que é a partir de RNA. Uma é vírus inativado, a outra é o mensageiro. É o recombinante, que se fala o mensageiro. Então, além disso também, o Butantan está desenvolvendo a pesquisa própria, que é a Butanvac, que é a partir de ovo de galinha. Você inocula no ovo de galinha. E o Fiocruz também está desenvolvendo a sua vacina com 100% de tecnologia brasileira. Além disso, o Ministério da Ciência e Tecnologia está patrocinando mais 4 pesquisas brasileiras. Por isso que nós lutamos muito. A questão de 20 dias atrás foi vetado foi vetado o orçamento, ou seja, foi bloqueado para as pesquisas. O próprio ministro da Ciência e Tecnologia, que é o Marcos Pontes, né, o astronauta, ele foi à imprensa, porque não pode parar uma pesquisa. E dinheiro para fazer pesquisa, se nós estamos gastando tanto para importar essas vacinas, bilhões. Então, não aceitamos e conseguimos recuperar, ou seja, recompor esses recursos, e já está sendo liberado mais 413 milhões para essas pesquisas. A nossa esperança é que o Brasil também tenha essa pesquisa pronta, ou seja, nós temos indústria para produzir vacinas, para imunizar, ou seja, para vacinar todos os brasileiros em tempo recorde, e teremos condições de exportar, para gerar emprego no Brasil através das vacinas que poderão ser exportadas, ajudar inclusive outros países do mundo. Mas além disso também, o que é importante, você falou no início da entrevista, a vacina não vai precisar só para agora. Exato. Né? E como você falou, 1 ano, não, a média dessas vacinas de validade é para 9 meses. Ainda não está muito definido isso. Mas também tem o problema das mutações do vírus. Só no Brasil nós temos a mutação nova de Manaus, do Rio de Janeiro, mais uma que é um cruzamento com uma da África do Sul, e agora me parece que uma outra vindo da Índia, né? Então, tudo isso e vai acontecer. Então, por isso, assim como a vacina da gripe, tem o vírus adaptado à situação brasileira também. Então, por isso, nós vamos ter industrializar, fabricar vacina aqui no Brasil, porque com 215, 220 milhões de habitantes, nós temos que ter vacina todos os anos. São 18h35. Olha, e é bom dizer, né, claro, Igor, que esse projeto é inédito no mundo. No mundo, né? Isso é uma inovação no mundo. A França, agora há 4 meses atrás, autorizou com que se utilizasse os anestésicos veterinários também humano. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas como que é isso? Todas as doenças, a maioria das doenças, são a zoonose, dos homens para os animais, dos animais para os homens. E o coronavírus não é um vírus novo, ele existe há mais de 40 anos. Inclusive, nós já fabricamos vacina de coronavírus há algum tempo para aves e para cães. Então, é uma tecnologia conhecida. Agora é que houve uma mutação e que virou uma zoonose e virou essa pandemia. O que é pandemia? É quando uma doença acomete a todos os continentes, que é o caso do coronavírus. Correto. Temos aqui alguns assuntos ainda a tratar com o senador, e eu vou ser breve nas perguntas para a gente poder acelerar e poder avançar nos temas. Senador, a gente está falando para a gente superar o assunto Covid. O senhor não está na CPI da Covid, mas está acompanhando a CPI da Covid como qualquer cidadão, ainda mais sendo um político. Como é que o senhor avalia a atuação dos senadores? O senhor acabou de citar aqui que acredita e afirma que o governo federal acabou atrasando a compra das doses. Isso nos e-mails, na própria investigação que a CPI está fazendo, está se descobrindo isso. O senhor acredita na responsabilização do presidente da República? O relatório do Renan, todo mundo sabe o que vai acontecer. Isso está claro, e o Renan é craque nesse aspecto. Obviamente, isso vai parar no plenário. Onde é que o senhor vê que isso vai dar, com a experiência que o senhor tem de tantos e tantos anos de Congresso? Bom, é importante dizer que eu sou hoje relator da comissão da Covid. Isso. A comissão da Covid, como eu disse... Que não é a disse, comissão da investigação, né? Não, só para deixar a nossa comissão, qual que é a finalidade dela?
é buscar a solução dos impactos da Covid, da doença. Nós queremos saber, principalmente, como precisa melhorar a distribuição do recurso, nós precisamos saber como vamos conseguir a vacina, como vamos conseguir o oxigênio, porque estava morrendo pessoas até por falta de oxigênio. Isso é um absurdo. A questão dos respiradores, incentivar o Ministério da Ciência e Tecnologia para desenvolver as pesquisas. Hoje, felizmente, o Brasil já não está mais importando respiradores. Nós já estamos fabricando aqui o necessário. Outras máquinas já estão sendo construídas no Brasil. Ou seja, o Brasil tem um grande potencial. Nós temos uma indústria instalada que compete com o mundo. Mas, infelizmente, dado principalmente a mão de obra muito barata lá na China e na Índia, o mundo foi deixando, né? Isso é barato, fabrica lá. E foi importando tudo. Então, uma dependência. E o Brasil, quer dizer, também nós ficamos aqui um grande produtor, principalmente de commodities, exportando commodities e nos acomodando um pouco nisso. A pandemia serviu para nos ensinar. Então, a nossa função da comissão da Covid é isso. Cuidar das pessoas, né? Ver o preventivo, o que nós podemos fazer para extirpar, para eliminar essa doença. Já a CPI, não. A CPI ela tem totalmente um conteúdo político, né? Ela quer investigar, ela quer apontar quem errou, quer processar. Essa é a função da CPI. Você perguntar, eu assinei a CPI depois que já tinha a maioria assinado. A minha grande preocupação é nesse momento, que nós estamos com uma pandemia, pessoas morrendo, e deixar esse tema ser politizado, ou seja, antecipar as eleições do ano que vem. Ou seja, só me permite, a CPI, ela tem mais cobertura da mídia hoje do que a comissão que o senhor faz parte, que é a que está resolvendo as coisas hoje. Porque as pessoas gostam de ver a briga, né? É o circo então virou fogo. O Big Brother, né? Então, é claro, por que o Big Brother tem uma audiência muito grande? Porque ali você mostra a intimidade, a briga, as discussões, e isso chama a atenção, né? Então, hoje, a CPI ela tem essa audiência muito grande e muitos ali querem fazer o papel de como se fosse um artista também, né? Como se ele estivesse lá no Big Brother mesmo. Criando frases de efeito, fazendo brigas, exatamente para chamar a atenção, né? E esse, infelizmente, eu acho que não é o melhor caminho. Você perguntou, eu comecei dizendo que nós atrasamos na compra da vacina e por isso não tem vacina hoje para o Brasil. Não tem vacina para o Brasil, mas não tem para o mundo inteiro. Os únicos países que têm vacina em quantidade suficiente é os Estados Unidos, que comprou vacina, fabricou vacina, mais do que o necessário para o dobro da população, né? A China não tem vacina. Eles fabricam, estão exportando, mas não tem. Por quê? A China, quando teve lá o problema, eles fizeram um bloqueio e conseguiu evitar a disseminação da doença que nasceu no próprio país. Eles têm essa capacidade porque é um país de regime fechado. Exato. Lá deu ordem, para fazer. Não tem como você começou a dizer aqui, tem vacina e eu não quero vacinar. Lá deu ordem, faz... Ou faz, né? E na Índia também tem lá os insumos e começou a ter problema a segunda onda na China. Então, por isso não tem vacina. Agora, também eu não estou aqui, quero numa posição muito clara, eu não quero acusar, no sentido, não participo da CPI, mas também não estou aqui para defender de forma radical o presidente. Não, mas eu tenho que colocar a coisa de forma justa. Eu disse que o Brasil não tem tradição no planejamento. Como não tem tradição no planejamento, nós temos vários problemas, que não é de agora. O senhor fica tranquilo, senador, que quando for para o plenário e aí eu convido o senhor aqui para perguntar seu voto antes. Tá? Mas olha, você veja bem... Não vou antecipar o seu voto porque não tem um relatório ainda. Mas o nosso problema é histórico, né? Olha, o Brasil é o campeão de obras inacabadas. Sim. Né? Só de creche nós temos mais de 2.000 creches inacabadas. Então, se o presidente Bolsonaro tivesse comprado a vacina, como foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país onde tem um presidencialismo, mas o Estado é mais forte do que o presidente. No Brasil, não. O presidente é mais forte do que o Estado.
por incrível que pareça, né, com medidas provisórias, ainda bem que conseguimos segurar um pouco as medidas provisórias, né? Porque antigamente o Fernando Henrique, Lula, assinou a medida provisória a dar com pau, como dizia, né, para tudo, né? Então legislava e executava, né? Então, o que aconteceria se o presidente Bolsonaro, logo no início, tivesse comprado vacina e essas vacinas não tivessem a sua eficiência ou eficácia? Poderia amanhã também alguém condená-lo, como aconteceu com vários prefeitos, governadores que compraram respiradores e foi respiradores falsos. Ou que não funcionavam, né? Que não funcionava, é falso mesmo. Equipamento que foi comprado, e quantos teve aí, né, vendendo produto que não era verdadeiro. Então, no Brasil nós temos, infelizmente, você vai comprar um produto, de repente você vai mandar fazer análise, não é aquilo que está lá. Você compra 1 litro no supermercado, só tem 900 ml. E isso tem muito, né? A falsidade, também a falsificação. Então, também o Brasil, o presidente corria esse risco. Daí essa discussão com a vacina da Pfizer. O presidente não comprou na hora certa, não respondeu na hora certa, mas teve também a dificuldade nas negociações, porque o preço da vacina, nós não falamos isso aqui, olha, a vacina brasileira, eu tenho certeza que vai ser muito mais barata do que nós estamos importando. Uma dose de vacina de febre aftosa, ela é entregue para o consumidor, o fazendeiro, por R$1. Quanto está sendo a vacina da Coronavac? 13 até 18 reais. Isso. Então, olha o que é o superfaturamento. Então, se nós produzirmos a vacina aqui, eu tenho certeza que será mais barata, muito menor custo para o país, e nós vamos estar gerando emprego aqui no Brasil. É isso que é importante. Nós vamos gerar tecnologia aqui no Brasil. Então, por isso, Igor, eu penso que a CPI ela tem esse papel, mas o Big Brother ela tomou conta agora, e eu acho que isso está muito mais pensando nas eleições do ano que vem do que na necessidade de resolver o problema da população. Questão do Pantanal, o senhor esteve em Poconé, hoje, que eu fui informado, com relação a preocupação que todos temos, né, com a questão climática, com a questão da preservação do Pantanal, período de seca. O senhor teve uma reunião com o governo do estado também para tratar sobre esse assunto. Como é que estão essas tratativas e o que pode ser feito para evitar acontecer este ano o que aconteceu ano passado? Olha, o ano passado o que nós tivemos foi grandes queimadas, né? 1/3 do Pantanal foi queimado. Por causa da seca intensa que já vinha, e o ano passado ela teve uma seca muito forte. Agora o que acontece? Queimou muito o ano passado e a seca continuou. Então o Pantanal está mais seco do que o ano passado. Só que esse ano provavelmente nós não teremos a mesma situação de queima, porque já queimou muito aquela macega que existia. Dificilmente teremos aquela queima tão grande como aconteceu. Mas o grande problema que teremos para esse ano, o que é? Falta de água. Os curichos que nós estamos visitando no ano passado, então eu criei, propus, e foi criada a comissão externa do Pantanal, que eu fui o relator, com membros do Mato Grosso do Sul, aqui tanto o senador Jaime Campos foi um grande parceiro, inclusive tivemos hoje em Poconé, lá dentro lá junto com o Corpo Bombeiro, que foi criado, inclusive com emenda também do senador Jaime Campos. Também o Carlos Fávaro sugeriu várias, teve conosco a participação, e os 3 senadores do Mato Grosso do Sul, e ainda o Espiridião Amin, de Santa Catarina, e o senador Contarato, exatamente. E fruto disso, nós criamos e apresentei o Estatuto do Pantanal, que é o regramento legislativo, para que a gente possa dizer o que pode e o que não pode. E, infelizmente, veio a pandemia, não conseguimos votar. Inclusive, teve uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral Aras, para que, enquanto o Senado não votar, o Congresso não votar a legislação, nós, do Pantanal, sermos regidos pela lei da Mata Atlântica. Aí não dá também. Felizmente, conversamos com o ministro Marco Aurélio, ele sobrestou, está lá, o próximo ministro é que vai julgar esse assunto, mas espero que a gente vote antes, porque a Mata Atlântica é mata, é fechada, não tem economia, no caso assim, não tem desenvolvimento socioeconômico. Aqui o Pantanal não, a nossa economia é secular, né? A
a criação de gado, e ali tem gente, né? Tem vidas lá, pantaneiros, os ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Então, o Pantanal é outra situação completamente diferente. Mas a minha preocupação, e que não só minha, dos cientistas das universidades, é exatamente com a falta d'água. E eu já fui lá em Barão de Melgaço, Poconé, visitei todo hoje também em Santo Antônio do Levegé, e olha, realmente estou constatando corichos, rios que já estão praticamente secos. Então, todas as cidades ali do Pantanal já estão com problema de falta de abastecimento de água. Hoje, por exemplo, lá em Poconé, da onde é a água? A água vem de um rio bem próximo, que é um rio grandioso, já está secando. Então, eles já estão falando que vai ter que buscar água do rio Cuiabá para bombear para cá, para poder chegar à cidade. Então, tem que furar poços artesianos. Fruto disso, nós já colocamos recursos no orçamento para a Metamate adquirir um equipamento há 9 meses atrás, já adquiriu, mas infelizmente não chegou. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui num evento do governo do estado, estava lá deputados estaduais, federais, deputado Neri Geller, também estava eu como senador, representando a bancada, representando também os senadores e os deputados estaduais, o governador. Entregamos lá quase 200 máquinas. Sabe de quanto tempo foi comprada essas máquinas? 9 meses atrás. Então, a indústria não está conseguindo entregar. Então, nós temos que perfurar poços artesianos no Pantanal. Isso foi um trabalho feito pela Associação Mato Grossense dos Municípios, com os geólogos. Pelo menos de imediato, nós temos que perfurar ali no Pantanal para não ter problemas sérios de água para os animais, talvez no mínimo 5 poços lá estratégico, mas nas cidades também. Então, este ano eu acredito que teremos menos queimada e vamos torcer para isso, mas falta d'água está realmente muito sério. Senador, rapidamente para a gente encerrar aqui, apenas 4 minutos, falar um pouco de política eleitoral, né? O senhor esteve ontem, como citou agora há pouco, em alguns eventos do governo do estado, e fez elogios à administração do governador Mauro Mendes. O próprio governador fez questão de postar nas suas redes sociais o discurso do senhor elogiando. Vocês foram adversários na última eleição. O mandato do senhor encerra no que vem. O senhor já disse aqui no programa que pretende ser candidato à reeleição. Existe a possibilidade de uma aproximação de Mauro Mendes com Hélio Fagundes visando a eleição do ano que vem? Todos sabemos, quem acompanha o cenário político, que tem muito candidato ali no palanque do governador, querendo disputar essa vaga ao lado do governador. Fala-se no Piveta, fala-se no Neri. Por outro lado, a extrema-direita, o bolsonarismo está organizando também candidaturas. Tiveram boa votação na eleição suplementar do ano passado. Como é que está a configuração do Hélio Fagundes para disputar a eleição do ano que vem? Ô Igor, eu sempre digo que eu não sou de briga, não gosto de briga, eu sou de luta. E por isso eu procuro conviver com todos. Para mim não tem inimigo. Posso ter adversário, mas inimigo não. Então o Mauro Mendes pertenceu ao PL junto com o Emanuel. O Emanuel foi coordenador do Mauro Mendes. Eu ajudei a eleição do Mauro Mendes, ele votou para mim para senador. Então, eu não tenho dificuldade de ter relação como o próprio prefeito Emanuel. Há poucos dias eu tive na inauguração aqui de um viaduto Murilo Domingos com o Emanuel. Assim como fui para Brasília, fui candidato a governador, terminou o pleito, eu tive a felicidade de ser o segundo mais votado do estado, claro que isso me orgulha muito, mas ganhou o Mauro Mendes. Na segunda-feira eu estava em Brasília, trabalhando para trazer recursos para Mato Grosso. Só está aqui o novo hospital municipal de Cuiabá. Em plena campanha, eu saí daqui com o Emanuel, fomos lá, consegui liberar 100 milhões no trabalho meu com o Brairo naquela época, que era ministro, e esses recursos foram transferidos do Ministério dos Transportes para construir o hospital e pronto-socorro de Cuiabá. Quantas obras eu trouxe aqui para o Emanuel Pinheiro? Para a Prefeitura de Cuiabá, assim como Várzea Grande e outros tantos municípios. Sou municipalista convicto, da mesma forma para o Mauro Mendes. Eu falei no palanque, trabalhei, é projeto meu, o Fundo de Compensação das Exportações, o FEC, são 6 bilhões que estão vindo para Mato Grosso para beneficiar o governo de Mato Grosso,
é o governador Mauro Mendes, mas é o governo de Mato Grosso, é o estado de Mato Grosso, para beneficiar também os municípios. 100% dos municípios receberão 25% desse recurso. Assim como tratei com o governador Mauro há poucos dias a liberação de recursos expressivos de emendas minhas, como outros parlamentares, como também para o prefeito Emanuel e muitos outros municípios. Daí, a decisão de um processo eleitoral do ano que vem está muito longe. Né? E eu tenho dito, não dá para antecipar as eleições, nós estamos em pandemia, a população quer saber o que cada um está fazendo para ajudar a resolver o problema dos hospitais, resolver o problema do oxigênio, resolver o problema do remédio, da vacina. Como agora essa polêmica aí, o Manuel foi lá pedir para o presidente da República trazer vacina. O Jaime Campos foi lá com o prefeito também, Calil de Várzea Grande. É papel do administrador fazer isso. O Zé Carlos do Pátio lá de Rondonópolis foi um dos atos aqui em que eu fiquei mais emocionado, foi quando conseguimos levar os ventiladores para as UTIs. Então, eu acho que esse é um papel que a gente tem que fazer independente de política partidária. A eleição será o ano que vem. Então, agora, é natural, você pode perguntar, e aí, Wellington? Eu sou senador, é natural a reeleição. Assim como foi natural a reeleição do Emanuel, assim como será natural a reeleição do Mauro. Agora, quem vai ganhar a eleição, aí, meu filho, tem que trabalhar. Tá certo. Tem que trabalhar muito, porque o eleitor cada dia está mais exigente. Isso é verdade. E quem tem mandato, eu sempre tenho dito que o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma de retribuir essa confiança é trabalhar. Trabalhar e trabalhar muito, porque o eleitor tem direito de cobrar de todos nós da classe política. Às vezes eu falo, quando o eleitor fica revoltado, o cidadão, por falta de uma boa estrada, por falta de uma escola, eu falei aqui agora há pouco, nós temos no Brasil mais de 2.000 creches inacabadas. Isso é desperdício do recurso público, o cidadão pagou o imposto, e aí não tem a creche para o seu filho, ele fica revoltado. E as obras estão aí inacabadas. Então, o que é isso? Falta de planejamento, falta de gestão, né? E eu tive um reconhecimento, como tive do Manuel, das qualidades do Manuel e do Mauro também. Hoje o estado de Mato Grosso está com as contas em dia, o salário também está em dia e está tendo obras, está tendo recursos, né? Então, eu penso que eu tenho que reconhecer quando a coisa está indo bem. Tá certo. Senador, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no nosso programa. Parabéns por essa iniciativa com relação às vacinas. Assim que tiver novidade, o programa está sempre à disposição para o senhor voltar aqui e conversar com os nossos ouvintes e também com os nossos telespectadores. Muito obrigado. Igor, eu agradeço muito a vocês todos, os companheiros que estão aqui, que não estão atrás das câmeras, né? Exato. Mas fazendo aí a sonoplastia, como dizia, ainda é esse nome? É esse nome, sonoplastia. Esse nome mesmo, para que o som chegue de um bom, bem audível. Então eu fico muito feliz de poder vir aqui. Eu queria vir no seu programa hoje, eu estava insistindo com o pessoal, né? Conseguimos estar aqui, porque é um programa aberto, que todos podem falar, expressar o sentimento, e espero que eu tenha contribuído para esclarecer a população. E estou pronto para quantas vezes puder vir estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho, porque hoje nós temos uma TV genuinamente também mato-grossense, que inclusive já está aí invadindo outros estados, né? Rondônia, assim como eu quero fazer com a vacina. Vacina 100% brasileira. É isso aí. Obrigado, senador. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fique agora com o programa Passando a Limpo ao Vivo com Agnello Corbellino. Um grande abraço.